Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo e do horário. Vamos com aquela análise pós-jogo, análise mais detalhada aqui para o canal FuteJotas, falando de Corinthians 1, Flamengo 1, duelo do Brasileirão que aconteceu nesse sábado na Neoquímica Arena. Hoje estou gravando esse vídeo agora 11 horas e 21 minutos, trazendo aqui para você e um pouco do que foi as minhas impressões de um jogo que mostra que tanto o Mano Menezes quanto o próximo treinador do Flamengo vão ter muito trabalho em relação ao futuro para fechar a temporada, cada um com as suas metas específicas e planejar o próximo ano. Em relação às escalações, já abrindo assim dos dois lados, hoje é interessante, a gente fez uma live bem bacana, então inclusive até quero agradecer o pessoal que esteve na audiência do canal. Então, a gente fez um FuteJotas no YouTube, no Twitter, no Facebook e também no meu TikTok pessoal. A gente fez uma live bem bacana falando sobre o possível, falando bastante sobre o possível o confronto das duas maiores torcidas do Brasil. E tivemos algumas mudanças, assim, dá para falar algumas surpresas em relação às escalações, talvez não tão grandes surpresas, mas mudaram um pouco do planejamento, né? O Mano Menezes, acho que o principal detalhe, o Mano começou com o Fagner no banco de reservas, o Bruno Mendes jogou na lateral direita, então ele optou por manter um time privilegiando um pouco mais a defesa, uma linha defensiva realmente muito mais para tentar conter o Flamengo. Então o Corinthians começou com o Cássio no gol, Bruno Mendes jogando na lateral direita, Gil, Lucas Veríssimo e o Fábio Santos no meio de campo com o Gabriel Moscardo e o Maicon, e na linha de uma segunda linha ofensiva, né, meio que tentando um 4-4-2, mas com liberdade para de repente se mexer bastante, né, o Rojas e o Renato Augusto com ataque com o Wesley aberto pela esquerda e o Yuri centralizado. O Mário Jorge, né, interino do Flamengo, ele manteve o time da última partida do Flamengo, né, que tinha conseguido a vitória na última rodada frente ao Bahia, né, um jogo complicado, mas o Mário optou por manter o time. Então o Arrascaeta começou no banco, veio com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Thiago Maia, aí o meio de campo com o Gerson, o Everton Ribeiro e o Everton flutuando bastante, né, mas começando um pouco mais pela direita, o Bruno Henrique jogando muito aberto pela esquerda para tentar explorar o lado direito da defesa do Corinthians, né? E aí a gente tem algo que mudou muito já. A ideia do Mano Menezes foi o Bruno Mendes se machucou ainda no primeiro tempo, entrou o Fagner, e a gente vai poder detalhar bastante sobre isso, alguns problemas que aconteceram dos dois lados. Os dois times hoje mostraram muitas deficiências, mostraram muitos problemas, principalmente aquela que a gente fala, né, no último terço, quando está no momento ofensivo, né, depois de passar no meio de campo, quando está chegando na meta adversária para realmente criar uma chance de perigo, os dois times tiveram muitos problemas. A gente teve um pouco mais de lucidez do Everton Ribeiro na primeira etapa, o Bruno Henrique na velocidade começou a criar algumas coisas. Como eu já falei, pessoal, muito cedo para cobrar grandes mudanças do lado do Corinthians, mas o Mano vem tentando trabalhar uma ideia de um time muito mais efetivo na marcação, tentando fazer uma marcação-pressão. Algo que o Luxemburgo tentou fazer, algo que outros técnicos, o Vitor Pereira tentou fazer isso também. E o Corinthians deu problema, fez o Flamengo errar bastante passes, rifar a bola, né, no primeiro tempo. Mas à medida que foi avançando, o Flamengo se ajustou dentro de campo e começou a achar espaços, começou a conseguir controlar muito por conta do Everton Ribeiro ter entrado muito bem, ter começado a entrar na partida. E o Corinthians tem alguns jogadores que estão numa má fase, né? Fase técnica, estão errando fundamentos. E aí isso atrapalha muito. Então o Corinthians, quando tinha a posse de bola, sofria para conseguir criar jogadas de perigo. O primeiro tempo acabou sem grandes emoções, não sei se eu vou ser sincero para vocês, para quem não acompanhou a partida. Eu achei que foi um jogo que deixou a desejar. Eu realmente também vou te falar, eu não esperava que fosse um jogo assim que tivesse tanta qualidade por conta da chuva que caiu o dia inteiro em São Paulo, então isso achei que poderia prejudicar. Na segunda etapa, né, o Corinthians já veio sem o Renato Augusto, o Mano coloca o Juliano, e aí tenta liberar o Rojas, mas o Flamengo volta melhor, começa a criar várias chances de perigo e aparece com o Bruno Henrique nas costas do Fagner na velocidade, veio com muita qualidade. Depois a gente vamos falar também, o Fábio Santos também sofreu muito na segunda etapa, então quando entrou o Luiz Araújo, que cansou de ganhar jogadas em velocidade, já tinha acontecido isso no primeiro tempo também, o Fábio já tinha dado alguns sustos, e aí acontece numa das falhas de passe, né, no meio de campo do Corinthians, e falha de recomposição também, o Corinthians estava num momento que estava criando uma jogada ofensiva, perde a posse de bola,
a bola cai no Gerson, o Gerson com muito espaço, faz um golaço, pelo amor de Deus, o pessoal que tá achando de novo, o Cássio falhou no lance. Não, foi um tipo de lance que não... O grande problema, inclusive assim, a gente tem que começar a parar com aquela coisa de, quando sofre um gol tem sempre o culpado. Nem sempre, às vezes acontece por mérito do adversário, ou falha do esquema. Ali, acho que acaba acontecendo a perda da posse de bola, o Corinthians demorou para fazer uma recomposição, o Gerson teve muito espaço para finalizar, abriu o placar. E aí o Mano tenta abrir o time, né? Ele acaba tirando o Rojas, tira o Wesley, coloca o Romero, coloca o Pedro, e aí depois mais pra frente, quando o Gabriel Moscardo se lesiona, o Mano abre de vez o time, né? Então coloca o Felipe Augusto para jogar como centroavante, o Yuri Alberto acaba jogando. Então o Corinthians termina o jogo com o Yuri Alberto aberto pela direita, com o Romero jogando pela esquerda, com o Pedro flutuando ali no meio, o Juliano tentando ajudar na criação de jogadas e o Felipe Augusto para ser o pivô. O Corinthians acha o gol de empate, um pênalti bem marcado, o Léo Pereira ele acaba vacilando, ele acaba ampliando um pouco, ele tem que tirar o braço da bola, o braço da direção do chute que acontece, não lembro, era um bate-rebate, agora está me fugindo quem que finalizou, mas é pênalti. Fábio Santos assumiu a responsabilidade, Fábio Santos que vem com toda aquela questão que tomara que se aposente esse ano, porque é um cara que terminou, é um ídolo na história do Corinthians, a gente tem uma carreira vitoriosa, mas fisicamente ele não consegue acompanhar, ele é superado facilmente pelos jogadores adversários, mas tem uma qualidade imensa na batida de pênalti. Ele assume o Rossi, vai muito bem na jogada, então se o Fábio Santos não bate tão bem como ele fez a cobrança, o Rossi tinha defendido, acontece um empate, no momento que o Flamengo tinha parado de jogar, e aí também a gente tem que citar, né, o Mário Jorge acabou dando azar, as mudanças que ele fez, entrou o Arrascaeta, entrou o Gabigol, entraram na segunda etapa, acabaram não rendendo, né, o Vitor Hugo também não entrou bem, o Mateuzinho tentou entrar para dar um gás ali na marcação, do lado direito, né, que o Wesley já estava cansado, e o Wesley é muito mais um jogador ofensivo, então o Mateuzinho entrou para tentar dar um gás, porque o Romero, que entrou ali pelo setor, a gente vai começar a falar alguns jogadores daqui a pouco, mas o Luiz Araújo, por exemplo, entrou bem, conseguiu criar um pouco de desafogo, mas o jogo ficou aberto somente depois dos 40 minutos, teve 7 minutos de acréscimo, poderia sair um gol para qualquer um dos lados, mas termina com um empate justo, pegando em relação ao como terminou o resultado em termos de tabela, foi ruim para os dois times. O Flamengo, se tivesse vencido, assumiria, pelo menos terminaria o sábado na vice-liderança. Com o empate, o Flamengo está na quinta posição, tá? Se manteve na quinta colocação com 44 pontos. Então, pode ser ultrapassado ainda para o Fluminense, que entra em campo, que pega o Botafogo na rodada. E pode ficar um pouco mais distante do Red Bull Bragantino, do Grêmio, do Palmeiras que entra, e o próprio Botafogo, que vão jogar nessa rodada. O Corinthians ele ganha uma posição, né? Ele assume a 12ª posição, passando o Cruzeiro, mas poderia de repente com a vitória, aquela coisa que a gente falou, coisa também ia terminar na 12ª posição, não conseguiria ultrapassar outros rivais, mas é um detalhe, o Corinthians só tem 7 vitórias no campeonato, 7 vitórias em 25 jogos, é pouco. Tem gente falando, né? O Cuiabá, que tá o Cuiabá tem 1 ponto a mais que o Corinthians, mas tem 9 vitórias, o Corinthians tem 7. O Corinthians tem 10 empates. Então o Corinthians também empatou muito, e isso prejudica em relação aqui. Mas terminou dessa forma, com os dois times meio que lamentando o empate que aconteceu na Neoquímica Arena, também por conta daquela coisa de a gente falar, o empate eu acho que acabou sendo justo. O pessoal comentando que o Flamengo teve mais volume de jogo, mas o Cássio não trabalhou tanto. O Felipe Augusto quase faz um golaço do meio de campo, né? Pega o Rossi fora da meta, e ele bate bem antes do meio de campo, podia ser um golaço que poderia ter dado a vitória para o Corinthians, mas acho que não seria merecido, acho que nenhum dos times criou para ter um grande domínio, nem para terminar com a vitória. Dá para destacar alguns jogadores, o Everton Ribeiro, uma grande partida, jogou muito bem, o Bruno Henrique também pro lado do Flamengo, cansou de superar, um jogador que mostrou que está totalmente recuperado da lesão, e a velocidade dele chama muita atenção. Um cara que consegue levar vantagem em cima de vários jogadores. Ele sobrou em cima do Fagner, prejudica. Talvez se fosse em cima do Bruno Mendes, não sei se seria o mesmo, mas nas costas do Fagner ele cansou de levar melhor. Do lado do Corinthians, acho que novamente o Lucas Veríssimo, outra grande partida do zagueiro, um dos principais reforços, quer dizer, um reforço, né, que chegou, porque chegou o Veríssimo e o Rojas naquela hora no meio do ano, e o Lucas Veríssimo assumiu a titularidade e
consegue se destacar, dá uma tranquilidade, salvou o Fábio Santos num lance lá com, se não me engano, estava com o Luiz Araújo, que o Fábio perde na velocidade. Então foi o cara que deu um desafogo. E dá para elogiar, né? A gente precisa ser honesto, precisa ser sincero. O Romero tem as limitações, é um jogador que não tem a técnica como uma grande qualidade, mas entrou com vontade, entrou dando um gás ali pelo lado esquerdo, conseguiu dar deu um calor ali na defesa do Flamengo, tanto que o Wesley sai para a entrada do Mateuzinho para tentar fortalecer ali aquele setor de marcação. Romero foi um dos caras que deu um desafogo, colocou o Corinthians na partida, a gente pode falar sobre isso. Em relação à parte aí, vamos pegar do outro lado, jogadores que deixaram a desejar. Acho que o Gabigol realmente entrou no momento que o Flamengo não estava jogando também, mas mostrou por que está banco, porque perdeu espaço no elenco. Outra partida que ele entrou e não conseguiu agregar muito. A Arrascaeta nitidamente também não está 100%, então entrou na segunda etapa. Ajudou em algumas jogadas, mas acho que não entrou muito bem, não conseguiu municiar muito bem o ataque. Do lado do Corinthians tem alguns problemas, né? O Fábio Santos dá uma aliviada com relação... O Fábio Santos e o Fagner foram temerosos para a gente poder falar em relação na parte de defesa, porque cansaram de perder na velocidade, mostrando que a idade está começando a pesar. O Fábio dá uma aliviada por conta da bela cobrança de pênalti, mas foram os dois laterais do Corinthians jogaram mal. Outro que também me decepcionou pela partida foi o Maicon, que vem sendo um dos caras mais regulares. Em live, aqui em vídeo recente eu já elogiei a atuação do camisa 7 do Timão, mas contra o Flamengo ele cansou de errar passes, ele estava muito mal posicionado, ele atrapalhou vários momentos, assim, ainda mais que era o cara que tinha que criar jogadas ali no meio de campo. Hoje foi muito abaixo. Não gostei da atuação do Wesley, e aí entra um pouquinho no que o Luxemburgo falava e o pessoal criticava. Acho que tem questões para ser ditas, mas o Wesley é novo, peca muito na tomada de decisão, exagera nos dribles, tanto que ele foi substituído, muito bem substituído. Renato Augusto, a gente precisa citar outra partida abaixo do camisa 8 do Corinthians, não ajudou na criação, e a gente vai poder pontuar, né? Quando você coloca Renato Augusto, Rojas e Yuri Alberto, a marcação do meio de campo, o Corinthians perde, você perde a recomposição e você tem 3 jogadores que têm dificuldade para ajudar na marcação. O Renato Augusto se esforça, mas ele tem a questão nitidamente física. E o Rojas, mais uma outra partida muito abaixo do Paraguai, e a gente, pessoal, vem sem finalização, com vários passes errados. No segundo tempo, que ele tinha mais liberdade, né? Quando o Corinthians entra tá com o Maicon, Juliano e o Moscardo, o Rojas teria que ser o cara para assumir a responsabilidade, não jogou bem. O Yuri Alberto esforçado, aí eu vou pontuar aqui porque eu sei que muita gente ainda continua criticando o Yuri. A bola quase não chegou para ele, mas mostrou que assim que consegue ter algumas ideias dentro de campo. Para pegar um pouquinho dos dois times, acho que o Everton Ribeiro deu um gás. O Bruno Henrique já mostrou que assim, vai ser um problema para o próximo técnico do Flamengo. Mas você tá com um time que tem várias possibilidades, somente por conta dos caras que tem no banco de reservas. Então chega assim, o Flamengo vai ter grandes problemas, não acho que dá para lutar pelo título brasileirão por conta da quantidade de times que estão acima, mas se começar a emendar uma sequência de vitórias, né, de repente essa data FIFA se fechar com o treinador, né, estão falando que o Tite está muito próximo, se pegar o Tite ou pegar um outro técnico, em 10 dias você já consegue dar uma ideia de time e pode realmente se conseguir engrenar. De repente não passa 2023 sem títulos, mas eu acho muito difícil. Do Corinthians, acho que o que começa a ter uma ideia, o teste que hoje foi muito necessário, achava que era muito válido, sempre falei, alguns torcedores já me criticaram em live, nos grupos que eu participo, que não dá para colocar o Yuri Alberto jogando contra o centroavante. Eu já tinha mostrado, inclusive, pro pessoal que eu sei, tem uma galera que não gosta, eu falo muito dos mapas de calores, mapa de calor nas lives, né, e mostra que o Yuri Alberto, ele já, desde a época do Roger Guedes, no começo do ano, o Yuri é um cara que joga muito mais afastado, que costuma jogar muito aberto pela direita. E ele consegue fazer, ele é um cara, ele não vai criar jogadas, ele não é um driblador, não vai fazer o que o Wesley faz, não vai fazer o que o Pedro faz, nem mesmo que não tem o drible como um ponto forte, mas é um cara que tem velocidade, tem qualidade no passe, e ele entra, ele consegue se movimentar. Não acho que é para começar uma partida com o Yuri Alberto e Felipe Augusto, jogar com 2 centroavantes, mas é uma alternativa interessante de jogo. Então, um empate que não ajuda nenhum dos times em relação ao campeonato, mas acho que pensando por uma pausa para a data FIFA,
acaba sendo um resultado que não coloca tanta crise. O Flamengo lá no bloco para lutar por vaga na Libertadores e se de repente começar a engrenar, pode sonhar com o título. E o Corinthians aos poucos começando a pontuar com os times que estão assim, um lado importante, não, o Corinthians não perdeu os times que estão na ponta da tabela. Esse é o Botafogo, empatou com o Grêmio, empatou com o Palmeiras, agora empata com o Flamengo. Poderia estar melhor se tivesse conseguido alguns bons resultados, conseguido algumas vitórias. A gente falou, tem muitos empates, mas aos poucos o Corinthians está subindo. Sigo falando, né? Quem fala de rebaixamento do Corinthians é um exagero. E acho que o Corinthians também, nessa pausa da data FIFA, se o Mano conseguir fazer alguns ajustes pontuais, e eu acho que talvez ele precise rever, jogar com o Renato e o Rojas juntos, o time pode começar a pontuar. Tem adversário direto, né? Vai pegar o Fluminense, depois pega o Cuiabá, tem o clássico contra o Santos. Então o Corinthians tem condição, de repente, de começar a subir na tabela, terminar o mês de outubro muito melhor, sonhando com vaga na Libertadores. Mas aí é assunto para os próximos vídeos, para as próximas lives. Beleza, galera? Abraços.